Mais uma vez, bem-vindos, Shabbat Shalom a todos, para mais uma Parashá do livro de Shemot, Êxodo. O tema da Parashá de hoje, e a Parashá é Tetzaveh, a 20ª Parashá do livro de Shemot, com o tema qual o significado dos queruvim no Mishkan. Então, quando eu falo queruvim, é a mesma coisa que querubins, né? A palavra original do hebraico está com V mesmo, com V. Aliás, queruv, a palavra hebraica queruvim vem de queruv. E queruv é repolho. Por que repolho? Por causa do formato das folhas do repolho, é como se as folhas externas fossem cobrindo as folhas internas. Assim, parecido com uma rosa. Né? O repolho, o formato das folhas do repolho lembra uma rosa, assim ela é envolvente, né? Então, por isso os dois queruvins que ficavam sobre o propiciatório, eles cobriam, dando uma proteção e envolvendo assim toda a arca, e eles em cima do propiciatório, né? Então, claro, cada vez que nós falarmos desses tipos de anjo, tem os serafins, né, que são os anjos que ficam ao lado do trono de Hashem, são os serafins. Os queruvins já é uma ordem inferior de anjos, porém são muito poderosos. Existem muitas classes e níveis de anjos. Vamos fazer uma breve oração, então, querido Pai, em nome de Yeshua. Exaltamos o Teu nome nessa manhã de Shabbat. Pedimos agora, em nome de Yeshua, a Tua proteção, a Tua bênção. Derrama Teu óleo fresco sobre mim, coloca as Tuas palavras em minha boca. Abre os ouvidos de todos nós, para todos nós aqui entendermos, crescermos, retermos, né, os ensinamentos da Tua palavra, da Torá, que é Espírito e vida. Nos consola, Senhor, e nos protege nesse momento, em nome de Yeshua. Amém. Para o Hashem. Então, hoje, estamos no livro de Êxodo, 27, 20 a 30, 10, além dos demais livros. Um breve resumo dos itens de hoje. O azeite para o candelabro, as vestes dos sacerdotes, o sacrifício e as cerimônias de consagração, as ofertas contínuas e o altar de incenso. Então, como eu estava falando dos queruvim, um tema que é pouco abordado assim nas parashot, é a importância dos queruvim e por que aqueles dois queruvins sobre o propiciatório, e talvez um irmão ou outro irmão não saiba do que eu vou falar agora, mas não haviam somente queruvins sobre o Mishkan, havia em outros dois lugares também. Então, haviam queruvins em 3 lugares no interior do Mishkan. Então, qual o significado desses 3 lugares onde apareciam os queruvins dentro do tabernáculo? Então, essa parashá nos traz de volta aos queruvins originais da Torá, os anjos que guardavam o jardim do Éden, depois que Adão e Havá foram expulsos. Então, há uma conexão aqui forte e direta, para variar um pouco, com Bereshit, né? Bereshit. Aliás, o rabino Yosef Shulam e demais rabinos, e também alguns exegetas da Torá, eles dizem que quem conseguir decifrar todas as revelações que existem nos primeiros 4 capítulos do livro de Bereshit, consegue descobrir todos os segredos da criação e do universo. Então isso é tremendo. Então, irmão, estudem o livro de Bereshit, principalmente os 4 primeiros capítulos. Estudem bastante, que vale a pena.
Uma análise e uma discussão sobre os queruvim. O que eles significam no Mishkan? Sabemos que haviam essas figuras angelicais, os queruvins, que apareceram várias vezes no Mishkan, 3 vezes. O interessante é que eles aparecem nessa paraxá sobre a Arca da Aliança. E essa arca tinha uma tampa conhecida como caporit. Caporit é cobertura, que cobre, né? Que tampa. É algo que completa. Mesmo, se vocês olharem esteticamente a arca, imagine a arca sem essa parte ali desses bastões, desses suportes, aqueles suportes vermelhos assim, que dentro daquelas argolas, tem um de um lado e outro do outro lado. Imagine, dali para cima, um pouco para cima, é o tampo com os queruvins. Então imagine essa peça sem o tampo e sem os queruvins. Pareceria só um baú aberto, parece uma coisa incompleta. Mas a tampa, ela cobre e fecha e fica um objeto completo, fechado, assim, fica uma harmonia, né? Isso é um detalhe bem importante também. Então, qual que é o sentido disso? O sentido que nós fazemos um paralelo com as próprias Escrituras, a Torá. Por isso que hoje nós conhecemos a Torá. Quando você fala a Torá, você não fala o Pentateuco, você está falando toda a Bíblia, porque toda a Bíblia é Torá, né? Mesmo porque no estudo que foi dado domingo passado, que a nova aliança ela foi dada para nós como uma Torá, que é a palavra do grego lá, nememo na terra, né? Do grego, ela significa, ela foi dada nomos, é a Torá. Então ela foi dada como Torá, como lei. E não foi dado simplesmente como um livro que não tem nada a ver com a lei, mas ela foi dada como Torá. Então isso, essa palavra grega, não ela em raríssimas Bíblias, talvez a Bíblia de Jerusalém e do David Stern, né, que tem esse comentário, assim, um comentário muito pequeno embaixo, mas simplesmente, se você não entender a palavra grega, que está escrito Torá ali nela, você acaba despercebido e você acaba passando em branco. Vamos lá então. Coberto de ouro batido. Aqui o sentido é o seguinte: esses queruvins, eles eram feitos de ouro, de uma só peça, uma peça maciça de ouro batido. De ouro, não era uma coisa lisinha, assim, ouro batido, como se fosse uma obra de artesão, né? Deveriam ser elaboradas essas imagens angelicais de 2 queruvim. Eles tinham uma aparência de crianças, não tinham aparência de um homem velho, de um ancião, tinham uma aparência de crianças, os queruvins, com as asas arqueando-se, uma em direção à outra, proporcionando uma espécie de presença protetora, aquilo que eu falei do queruve, né, no começo, sobre o próprio arco. Então, tanto um queruvim estando um de frente do outro, as asas formavam um arco assim, e aqui mesmo, na lateral, você olha, parece também um arco assim. Então, tanto tridimensionalmente explicando, em todos os lados que você olha, você sente que eles estão assim, protegendo, cobrindo a arca como se fosse uma espécie de um escudo. Então, foi entre esses queruvim, isso é muito importante, que a voz de Hashem falou, ou falaria, com Moisés ou com Arão, né? Assim que o tabernáculo fosse construído. Primeiro falou com Moisés, depois que foi estabelecido Arão como sumo sacerdote, daí o Arão que adentrava nesse santíssimo lugar uma vez por ano, o Eterno falava com Arão através daquela nuvem, e a voz de Arão saía debaixo das asas dos queruvim. Muito interessante esse detalhe aí. É o lugar mais famoso onde estão os queruvins,
no Mishkan, mas não é o único lugar. Então, às vezes passa despercebido, e muitas pessoas pensam, não, se fizeram uma pergunta lá, onde haviam querubins no Mishkan? Você já rapidamente levanta o braço e diz, em cima do propiciatório, em cima do caporit. Está certa a resposta. Onde mais? Onde mais haviam? Tem mais 2 lugares. Então, no segundo lugar seria no Paroshit, ou Parohit, uma espécie de véu, que era tecido com uma linda tapeçaria, e no véu havia representação dos querubins também. Esse véu é o véu que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. Era o véu onde Arão adentrava, só Arão adentrava, uma vez por ano, né? E para dentro desse lugar, ele tinha que estar muito bem, assim, em plena comunhão com Hashem, sem pecados, tem que estar em paz, muito bem, com todas as vestes, né? As sacerdotais, direitinho. Qualquer falha que houvesse, no momento que ele colocasse o pé dentro do Santíssimo Lugar, ele cairia morto, automaticamente. Qualquer falha, se ele tivesse algum pecado não confessado, alguma impureza, algum pensamento mau, o traje dele não tivesse de acordo, ele simplesmente, no momento que ele adentrasse no Santíssimo Lugar, ele cairia morto. Vocês sabem por que Arão adentrava no Santíssimo Lugar e tinha uma cordinha que ficava preso no pé, no tornozelo de Arão? Tinha uma cordinha, e embaixo das vestes de Arão tinham sinetes com romãs. E à medida que ele andava lá dentro, os sinetes faziam assim, ó. Quando, se por acaso quem estivesse fora, os filhos de Arão, que estariam no santo lugar, não vissem o barulho, opa, tem alguma coisa errada, pode ser que nosso pai morreu. Se ele morresse, e quem entrasse ali, só podia entrar o sumo sacerdote. Se o sumo sacerdote, os filhos que eram sacerdotes, não tinham permissão para entrar ali. Se eles entrassem, eles iam morrer também. Então, a cordinha, eles puxavam Arão. Caso ele morresse, não aconteceu isso, Baruch Hashem. Mas a cordinha era para puxar o Arão caso ele morresse. Interessante, né? Uma espécie. Então, a divisória que dividia o santo do lugar do santíssimo lugar era o Paroshit. Nessa divisória tinham os querubins nela, adornados assim. 2 querubins. Este véu foi colocado entre o Santo dos Santos, onde estava a arca, e o santo lugar onde ficava a menorá, o altar de incenso e a mesa. Ó, vocês podem ver nessa imagem, agora vocês já veem 2 lugares onde tem querubim. Novamente, eu vou providenciar, desculpe aqui que estou usando os arcos. Esse aí é coxo. Oi? Esse arco aí é coxo. Baruch Hashem, esse arco é kosher. Baruch Hashem. Vou providenciar, né, para não ficar usando. Olá, aqui estão os querubins sobre o propiciatório, de ouro aqui, ó. E aqui estão os querubins na cortina que separa o Santíssimo Lugar do Santo Lugar. O Santo Lugar aqui, a menorá, a mesa dos pães e o altar de incenso. E aqui só a arca com o propiciatório e a Torá dentro. Então, aqui
estavam os querubins também. Só que um terceiro lugar, eu vou aproveitar essa foto. O terceiro lugar seria o Eriot. E nessa foto aparece, só que não, eu tentei, confesso que tentei. Eu queria uma foto de baixo para cima, assim, olhando daqui para cá, não consegui achar essa foto. Talvez se eu procurar mais, quem sabe o ano que vem que eu dei a porção, aqui, ó, nesse teto aqui, ó, digamos que eu estivesse aqui, olhando para cá, os querubins estariam aqui, ó, em cima aqui, nesse teto, que é esse Eriote aqui, ó. Então, uma vez, duas vezes, e no teto apareceriam também figuras de querubins aqui. Qual o sentido disso? Nada é por acaso na Torá. Qual o sentido disso? Só porque eles acharam que era legal fazer uma decoração com os querubins? Não. Nada é mero acaso na Torá. Nada, né? Então os Eriote tinham essas cortinas que formavam uma espécie de teto no Mishkan. Literalmente era o teto na parte interna do teto, que tinha a parte externa, né? Eles pendiam do telhado para os lados das paredes. Na tapeçaria dessas cortinas haviam querubins embutidos nelas. Mas por que isso? Porque há querubim no Mishkan, porque eles estão nesses três lugares, eles não estão gravados, eles não aparecem na menorá de ouro, eles não estão nos cantos dos altares, altar de incenso, altar de holocausto, na menorá, mesa dos pães da proposição, não aparece nenhuma figura de querubim. Né, o Shulhan, que é a mesa dos pães, né, nem em nenhum outro lugar além desses três. Eles estão no Caporete, no Paroshte, que é o véu, e no Ieriot, que é o teto. Então, este é um mistério que não vai ser um mistério durante muito tempo. Antes de nós terminarmos essa porção, vai deixar de ser um mistério, né? Encontrando anjos na Torá. Na verdade, nós encontramos querubim uma outra vez em toda a Torá. Como nós falamos agora há pouquinho de Bereshit, essas conexões, esses drashas que tem com Bereshit em muitas das porções da Torá, eu acho muito interessante. Vocês lembram da história que depois da queda, depois do pecado, Adão e Havá, o que o Eterno estabeleceu? Ele estabeleceu nos portões do jardim do Gan Eden, jardim do Éden, o Eterno colocou, o que ele colocou lá? Serafins? Não. Serafins é um nível bem mais elevado, a sabedoria, grande sabedoria, poder, grande poder, e eles guardavam o trono, guardam o trono de Hashem. Imaginem o nível desses serafins, deve ser algo fantástico, né, assim, se ver, né, esses serafins, assim. Mas esses, que eu me sinto um ratinho perto desses querubins, imagine também o nível desses anjos, né, querubim. Daí o Eterno estabeleceu esses anjos guardando os portais do Gan Eden. E eles tinham uma espada de 2 gumes afiada. Já viram essa palavra? O que é uma espada de 2 gumes que penetra? Vocês já viram isso na Nova Aliança, essa palavra? Uma espada de 2 gumes que penetra. Então, como houve desobediência, e eles pecaram, né? Então eles estavam mostrando que eles tinham que fazer um acerto, um conserto, através de arrependimento pela Torá. Eles teriam que novamente cumprir a Torá para poder novamente ter acesso.
A espada significava isso aí, esse acesso, esse reacesso, essa volta, o acesso ao Éden, espada. Espada, isso aqui é uma espada. Poderosa. Aqui, ó, uma espada muito afiada, de 2 gumes, está aqui dentro. A Torá. Vamos lá então. Interessante. Quando Hashem expulsa Adão e Havá do jardim do Éden, ele coloca 2 querubins com uma espada flamejante de 2 gumes para proteger o caminho em direção à árvore da vida, para garantir que Adão e Havá não retornem, porque não era tempo deles retornarem. Tudo tem o seu tempo, né? Então eles pecaram, eles tiveram uma grande oportunidade de permanecerem no jardim durante muito e muito tempo, mas houve a escolha e o Eterno, respeitando o livre-arbítrio de cada um de nós, senão nós seríamos robôs. Modo robô, aperta o modo robô ali. Mas o Eterno ele respeitou, ele sempre respeita isso. As nossas escolhas podem ser boas, podem ser más. Quando nós escolhemos a más, há um preço amargo pela frente. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser meses, pode ser anos. Esse amargo é que nós vamos curtir por causa da má escolha, né? Então não era tempo deles retornarem. Eles tiveram uma grande oportunidade de uma boa escolha, fizeram uma má escolha. Então o Eterno estabeleceu os querubins nos portais do Gan Eden, para que eles não voltassem. Parece que de alguma forma há uma conexão entre aqueles querubins nos portais do Gan Eden e os querubins aqui no Mishkan. Sim, há uma conexão muito direta, porém com uma diferença bem grande. Mas a conexão é muito grande também, e uma diferença grande também. Ao mesmo tempo que a visão é a mesma, praticamente, mas existe um diferencial muito interessante. Como que eles estão ali no Mishkan. Porém, há um contraste entre esses 2 conjuntos de querubins. Os primeiros seguram aquela espada flamejante de 2 gumes. A diferença é que os querubins do Mishkan não usam espadas. Eles não têm espadas. O que significa isso? Qual a intenção ao erguer esse Mishkan? Estamos imitando Hashem, uma espécie de Éden, ou o topo nós estamos imitando Hashem. Isso seria uma espécie de Éden ou uma espécie de topo do Sinai? Seriam os 2. Por quê? Por que foi um momento glorioso, digamos, entre os homens e Hashem, no topo do Sinai, o Eterno aparecendo naquela nuvem gloriosa no topo do Sinai para Moisés. Moisés ficou 3 períodos de 40 dias e 40 noites no topo do Sinai, né? No último período, que as tábuas foram entregues a Moisés sem que elas fossem quebradas. E na primeira, as tábuas foram quebradas, e na segunda vez que Moisés subiu, ele subiu para interceder pelo perdão de Hashem, e Hashem muda o decreto dele e não elimina o povo. O Eterno ele queria eliminar todo o povo e deixar só a geração de Moisés. Que só Moisés continuasse a geração dele. Mas a oração, a súplica de Moisés mudou o decreto de Hashem na segunda vez que ele subiu. Então seriam os 2. Nós não podemos descartar essas 2. Quando eu coloquei, seria uma espécie de Éden ou topo do Sinai. Então aquela nuvem de glória, em cima do topo do Sinai, o Eterno ele trouxe a nuvem para a base do Sinai, dentro do Mishkan, e a nuvem aparecia uma vez por ano para Arão, no Santíssimo, no Santo dos Santos. E a voz de Hashem
saiu um som da voz de Hashem debaixo das asas dos querubins para Moisés, e havia uma nuvem. Por que a nuvem? A nuvem é uma espécie de filtro, porque se não fosse a nuvem, simplesmente por causa da intensidade da luz de Hashem, simplesmente ficaria um vapor só de Arão ali, ou de Moisés. Buf, sumia na hora. Ninguém suporta, nenhum homem, nenhum ser humano suporta a glória de Hashem. Seria destruído na hora. Então a nuvem é uma espécie de filtro para amenizar a potência dessa luz, para que Arão, olha que tremendo que é Hashem, né? Para amenizar a potência da luz, para que Arão não perecesse. Baruch Hashem. O Eterno não esquece desses detalhes, né? Vamos lá. O homem foi criado para imitar Hashem. Ele foi feito Betzlehem Elohim, a imagem do Todo-Poderoso, a imagem do Criador. Mas o que significa criar como Deus criou? Mas o que Deus criou? Agora nós vamos entender melhor. Hashem criou todas as coisas, criou, né, a terra, criou o sol, criou os luminares, as estrelas, o universo. E ele esculpiu um pouco de tudo e fez um apartamento. Vamos colocar assim, né? Eu coloquei assim. Fez uma espécie de um apartamento especialmente para nós. Eu estou falando do Mishkan. Hashem vive no mundo além do nosso, além do espaço e do tempo, e ele esculpiu um pedacinho disso tudo para nós. Para quem ele pudesse amar, e ele pudesse, homens que ele pudesse amar, confiar, usar como seus servos, né? Viver em nós, por sua vez, retribuímos criando um ambiente para ele, um pequeno apartamento, um pequeno tabernáculo em nosso mundo, e o chamamos de Mishkan, que é o tabernáculo, um lugar onde Hashem pode estar. Se bem que a palavra diz assim: vocês vão levantar um Mishkan no deserto, um tabernáculo, eu habitarei dentro de vós. Betohem. A palavra no original, no hebraico, é Betohem, que é dentro. Ele não está falando dentro do tabernáculo, paredes, teto. Ele está falando desse tabernáculo aqui. E que ele habitará dentro de nós, deste tabernáculo. Claro que está falando do Messias também, mas nós, como irmãos do Messias, ele quer habitar em nós. Baruch Hashem. Só isso é uma grande honra. Saber que nós, mortais, pecadores, falhos, duros de coração, teimosos e procrastinadores e fofoqueiros, e o Eterno, ele quer habitar em nós. Baruch Hashem. Para que esse apartamento funcione, nós também temos que cumprir a Torá. Se o Mishkan realmente pretende ser o lugar que criamos para Hashem nesse mundo, então ele tem um protótipo. Tem ou não tem? Qual que é o protótipo do que aconteceu no topo do Sinai? O homem, o servo, Moisés, estando ali, convivendo. O que significa estar 40 dias ali no topo do Sinai? Significa um relacionamento, não ficar meia hora. Meia hora não é um relacionamento. Quando se estuda a Torá, se você estuda a Torá 15 minutos ou meia hora, não é estudar a Torá. Para o Eterno começar a mostrar as coisas para a gente, sair do Pshat, ir até o Sod, precisa muito tempo. Você tem que ficar pelo menos 1h30, dali para frente que o Eterno começa a sentir a presença do Espírito, e, que legal, o Eterno está me revelando as coisas. Não tem como. Precisa de tempo na presença. É na perseverança, né? Temos que cumprir a Torá. Então, era o jardim do Éden, porque de fato o Gan Éden foi chamado de jardim. O jardim é um lugar pequeno e cultivado, que o dono do jardim faz para si, para seu próprio prazer. Então,
o modelo de todas essas coisas, tanto do topo do Sinai quanto do Mishkan, a origem disso tudo é o Gan Eden. Por que nós estamos aqui nesse momento? Por que nós estamos estudando a Torá? O que o Eterno quer de nós? Ele quer um relacionamento pleno e eterno conosco, que nós voltemos ao Gan Eden antes da queda. Para que a gente sempre esteja na presença dele e que irradie luz em nós, que emane luz em nós. Por isso que a palavra diz, né, que nós temos que ser sal, luz para as nações, e sal da terra, e luz. Por que luz? Porque nós temos que ser uma espécie de espelho para refletir a luz do Mashiach para quem está ao nosso lado, para as nações. Então, sim, a volta para o Éden. O Eterno quer que nós voltemos para essa posição antes da queda. Um jardim é um lugar pequeno e cultivado. Um jardim não é um lugar imenso, incomensurável. O jardim não é todas as nações. O jardim era um lugar e tinha um espaço, um limite de espaço desse lugar. Lugar pequeno, cultivado, que o dono do jardim faz para si, para seu próprio prazer, junto com aqueles que ele ama. O Éden era o jardim de Hashem, o nosso mundo. Quando Adão e Havá ouvem a voz de Hashem caminhando pelo jardim à tarde, que tipo de situação é essa? Então, é este ponto que o Eterno quer, que nós tenhamos um pleno relacionamento com Ele, no jardim, todo o tempo, para sempre. Esse é um detalhe muito importante, Ele quer esse relacionamento para sempre. E a gente passeando com Ele no jardim, ouvindo a voz dEle e nós conversando com Ele. É como se Hashem convidasse Adão para se juntar a ele naquele passeio, mas em vez disso eles estavam se escondendo. Adão. E o que Adão, quando ele chama Adão, o que Adão respondeu para ele? Hein? Adão tentou se ocultar de Hashem, tentou se esconder, né? Mas alguém por acaso consegue se esconder de Hashem? Não. Então, naquele passeio, mas em vez disso, eles estavam se escondendo de Hashem quando eles pecaram. Estavam se sentindo nus, que antes eles não se sentiam nus. Estavam se sentindo frágeis, indignados, envergonhados, para baixo, down, nus, longe de Hashem. Então, essa foi a história do fruto proibido. Então, após o pecado, o que aconteceu? Agora que entra os querubim. Conectando o significado dos querubim. Vamos lá. Hashem coloca os querubins com espadas flamejantes para garantir que nunca mais voltássemos àquele lugar. Não é mais um lugar onde possamos viver depois de comer da árvore do conhecimento. O homem se tornou indigno. Ele não tinha mais a honra de estar naquele local, porque ele fez a má escolha. Foram expulsos. O Gan Eden não estava mais acessível. Agora temos que construir a horta novamente, e quando o fazemos, os querubins estão de volta. Mas agora sem a espada, preste atenção, sem a espada nas mãos, porque não estão lá para nos manter afastados. Agora inverteu o papel, inverteu a função dos querubins. Primeiro no Éden, quem chegasse perto seria um perigo. Como você em pecado, é como você estivesse na letra. Quem está em pecado, você está na letra. E o que diz as Escrituras, o que a gente entende a revelação? Que a letra, completem a frase, a letra mata. Então, se eles adentrassem ali e passassem por aquela espada que é a Torá, como eles estavam na letra, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Agora,
O Eterno, ele quer, é um princípio, tudo isso ele já está apontando, todas essas coisas, ele está apontando para o caráter do Messias. No Mishkan, todas as peças, a peça menor do Mishkan, digamos um parafusinho lá, um preguinho, todas essas peças falam do caráter do Messias, todas elas. Há estudos, né, de cada uma das peças do Mishkan. Todas elas apontam para algum item, né, algum tópico do caráter do Messias. Então, os querubins no Mishkan, nos 3 lugares, nenhum deles estava segurando alguma espada, nenhum deles. Sem espada nas mãos, porque não estão lá para nos manter afastados agora, eles estão lá para nos receber, para nos acolher. Por isso que aquelas asas assim, ó, estão acolhendo, estão cobrindo, estão protegendo. Isso nos leva às 3 vezes em que os querubins aparecem no Mishkan, as cortinas, o véu e a cobertura da arca. O que são todas essas coisas? As cortinas, o véu e a cobertura da arca. O que são todas essas coisas? São divisórias, são separadores, divisórias. Com os querubins, são criadas separações, né? Tanto lá nos portais do Gan Eden, eles estavam lá como uma separação, uma divisória. Você não conseguia passar, você tentava passar naquela porta, não tinha como. Era uma parede assim. As cortinas no teto do Mishkan isolam o Mishkan do resto do mundo. O parosh, o véu, que não está ali a foto agora, aquele véu que separa o Santíssimo do Santo Lugar, isola o santo das demais partes do Mishkan. E o caporete, que é a cobertura da arca, isola o que está dentro do Santíssimo Lugar, ou da arca, do que está fora do interior do Santo Lugar. É como se ele isolasse, no momento que Arão adentrou lá, ele está protegido, Arão está protegido e não vai acontecer nada para Arão, ele fica protegido ali. E uma última pergunta agora, que é a finalização e o entendimento, né? O porquê dessas 3 divisões dos querubins, em 3 lugares. 3 divisões que separam. Se é isso que fazemos quando criamos um apartamento para Hashem, o que ele fez quando criou o apartamento para nós? Entenderam a pergunta? Quando Moisés, né? Moisés e os demais líderes ali, Arão, etc., levantam o Mishkan no deserto, o tabernáculo do deserto, conforme o modelo que Moisés viu, que o Eterno mostrou a Moisés lá no topo do Sinai. Então, que conexão tem esse Mishkan, ou essas 3 partes, né, com o que o Eterno criou, com a criação do Eterno? Bem interessante também. O apartamento para nós era o próprio universo, na criação do Eterno. Voltando para a criação inicial de Hashem, há 3 separações em toda a criação do cosmos, do universo. 3 básicas. Primeiro, está lá em Bereshit, que é a separação entre luz e as trevas, né? O Eterno diz, seja luz. Seja luz. É como se o Eterno dissesse assim para o Mashiach: Mashiach, agora coloque a ordem na casa. Está tudo um caos, você vai colocar a ordem na casa. As trevas não vão sair daqui, mas você vai colocar tudo nos seus devidos lugares. Uma coisa aqui nessa prateleira, outra coisa ali, tudo nos seus devidos lugares, para serem usadas na hora certa e no momento certo. Ordem. Segundo, em seguida, Hashem separa as águas para criar o ar e o céu. Já ouviram naquela teoria do canópio? Já ouviram isso aí? Nós já falamos aqui. Eu creio nisso, né? O canópio, quando
O Eterno, ele... Na criação, nós cremos que a terra era envolvida em águas, né? Isso se repete no dilúvio, que a terra fica envolvida em águas também. Da mesma forma que um feto, ele é desenvolvido dentro da barriga da mãe, do útero, né? Envolto em líquidos, né? Então, como a água simboliza a palavra de Hashem, faz todo sentido, todas as coisas, o planeta Terra sendo criado pelo poder da palavra de Hashem, que é água. Então a Terra estava... Tanto é que diz que o espírito de Hashem, ele se movia, em Bereshit diz, o espírito de Hashem se movia sobre a face das águas, quer dizer, o espírito de Hashem se movia sobre os desertos, as montanhas, não tinha um deserto e montanha. A terra estava sendo formada dentro desta água, desse globo de água, entendeu? Então, como a água estava diretamente junto, acima da terra, mas junto com ela, né? O Eterno, para criar a atmosfera, ele separou as águas, criando o canópio, e essa imensidão de águas, ela subiu e criou a parte com a atmosfera, a parte, digamos, de ar, vamos dizer assim, ar, gases, ar. Não tinha água ali, a água ficou mais para cima. Então, essa água de cima, que nós conhecemos como canópio, né? Em seguida, Deus separa as águas para criar o ar e o céu. Olha aí, ó, Baruch Hashem. Terceiro, Deus separa o dia da noite. Muito bom. É uma separação, é ou não é? Alguém tem dúvida? Peraí. Agora é dia e é noite ao mesmo tempo. Não, é noite e é dia. Não. Quando você olha, você sai aqui, está dia. Você tem dúvida que é dia? Não, é dia. Chega a hora de entardecer, depois escurece, você olha para o céu, literalmente é noite. Não, é dia, para mim é dia. Não vamos falar de Finlândia, nem Groenlândia, nem Polo Norte, essas coisas. Não vamos falar disso aqui agora. Senão vamos ficar até as 5 da tarde aqui. O Pedro foi lá no lugar que ficava um tempo escuro. Daí, é dia? É de dia, só que está escuro. É diferente. Vamos falar aqui das regiões do Equador. Deus separa dia da noite, os luminares, tal, para permitir aos homens a experiência de tempo, dias, meses, anos, através dos ciclos de escuro e de claro, né? Através dos corpos celestes também. Quando você olha, consegue ver a lua bem nítida, né? De dia, às vezes nós enxergamos a lua, mas não com a mesma nitidez que à noite, né? Então, houveram 3 separações fundamentais na criação. Poxa, por que você está falando que o Deus separou? Item 1, item 2 em seguida, Deus separa, e item 3, Deus separa. Por causa da onde estavam os querubins, eles estavam no lugar de separação, de divisória. É a conexão que nós fazemos da criação com onde os querubins estavam. Eles estavam em divisórias. Que, por um lado, tem acesso para um lugar, e por outro lado, para outro lugar. Eles estavam dividindo esses lugares dentro do Mishkan. Entenderam, então, por que eu falei desses 3 lugares? Hashem fez 3 separações. Para elaborar a terra, para formar a terra, e fazemos 3 divisões para formar o pequeno mundo dentro do Mishkan. Notamos que em cada uma dessas divisões que criamos, há os querubins, os anjos que fizeram parte da 4ª separação na criação, os anjos que fizeram parte da 4ª separação da criação. Nós falamos de 3, né? Mas tem os querubins com uma 4ª separação, que, vamos dizer assim, até eu escrevi em azul ali, uma separação que não deveria ter existido, e que nos deixa para fora do reino de Hashem,
Por acaso para sempre? Por acaso isso era para sempre? Essa separação, quando o Eterno coloca os querubins lá no jardim, nos portais do jardim? Não. Aí que entra o entendimento de Yeshua, o Mashiach, como segundo Adão. Aí que entra. Os instrumentos dessa mesma separação, os querubins com a sua espada flamejante, aparecem novamente, porém sem a espada. Isto é, para conduzir-nos de volta a este Gan Eden que criamos para Hashem. Muito bem. Os querubins conduzem-nos de uma divisória a outra, da cortina ao paroste e ao caporet, onde finalmente encontramos a própria voz do Eterno que caminhava no jardim. Então, o que o Eterno quer dizer? Que no momento que Arão adentra no Santíssimo Lugar, e a voz naquela nuvem, a mesma nuvem que tinha no alto do Sinai, a voz que sai de Hashem, com uma espécie de um alto-falante, debaixo daquelas asas dos querubins, para Arão, né? É como se fosse a voz do Messias no Gan Eden, falando para Adão, no caso. Entendeu? Então, quando diz a voz, a palavra, ou a voz, né? Que se fez carne e tabernaculou entre nós, a voz que caminhava no jardim, e a palavra, voz e palavra tem algo muito em comum. Voz e a palavra tem algo muito em comum. Então a voz ou a palavra que se fez carne e tabernaculou entre nós, podemos deduzir que aquela voz que caminhava no jardim, por acaso Hashem tem pés? Não tenho medo de responder. Por acaso Hashem tem pés? Hashem é afórmico. Mas o que diz sobre Mashiach lá no livro de Zacarias? Que os seus pés pisarão no alto do Monte das Oliveiras, na segunda vinda dele. Pés. Não fala de outra coisa, fala literalmente pés. E pés, Yeshua tem pés? Tem. Então, quem caminha tem pé. Então, a voz que caminhava no jardim era a voz com pés e caminhava, era uma Mashiach. Então, encontramos a própria voz de Hashem que caminhava no jardim. Isso que o Eterno queria e quer. Para finalizar, isto é, último slide. Os querubins nos trazem de volta, esses querubins que estão ali no Mishkan, eles estão sem espadas, porque o caminho está aberto. Por que eles estão sem espadas, irmãos? Isso aqui é muitíssimo importante também. Por que eles estão sem espadas? Porque a espada foi revelada para eles e eles disseram sim para o Eterno, nós vamos obedecer e vamos cumprir essa Torá que foi dada para o teu servo Moisés. A Torá já tinha sido dada para eles. O querubim nos traz de volta ao Éden, de volta para casa. Baruch Hashem. Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.